Beleza, pessoal? Então, vamos continuar, né? Então, na aula passada a gente já conseguiu armazenar, então, essa sequência aleatória de LEDs. A gente armazenou isso daí dentro de um array. E ao invés da gente ficar sempre mandando o nosso método random gerar a sequência toda, né? Que ela estava gerando dentro do for, a gente está sorteando apenas um. E esse um novo LED sorteado, a gente está colocando dentro da nossa lista, que a gente chama de sequência, tá? E para a gente listar, né, para a gente piscar essa sequência, a gente criou esse for simples aqui, que vai de 0 até o nível, e para cada índice que ele passa, né, 0, 1, 2, 3, etc., ele pisca o LED, né, ou seja, o número que está armazenado dentro da nossa lista, beleza? No caso do nosso array. E o que ficou então da aula passada foi, tá, a gente já tem o desafio, né? A sequência dada. Como que eu vou registrar agora a, a resposta do meu usuário, né? Então piscou o amarelo. Então ele não vai clicar para gerar outro, né? Ele vai ter que clicar no amarelo para ele responder, né? Como que a gente vai ler essa resposta do usuário, tá? E, pessoal, a gente precisa pensar um pouquinho aqui que a gente acabou de fazer isso, tá? Só que a gente fez isso para sequência e gerou um número aleatório, tá? Então a gente leu esse botão e na leitura desse botão a gente sorteou um número e armazenou dentro de um array, tá? Então esse aqui é o nosso array de perguntas, né? A sequência que o nosso usuário vai ter que responder. E então a resposta é muito parecida, né? Então, se a gente já tem um array de sequência, a gente precisa de um array de respostas, né? Então, pensem lá, aqui está o meu array de sequência, eu preciso ter um array de respostas do meu usuário, e conforme ele vai apertando os botões, a gente vai preenchendo aqui esse array aqui de respostas, tá? Então, esse aqui vai ser preenchido quando a gente apertar o botão de jogar, né? O de iniciar lá que a gente colocou. Então vai gerando aleatório e vai colocando aqui. E o nosso usuário ele vai apertando o botão lá dos LEDs que está piscando, né? E além de piscar somente, ele vai ter que armazenar esse LED, né? Em um outro array. E depois a gente vai precisar comparar esses dois arrays para saber se ele errou ou se ele acertou, tá? Mas vamos em pedacinhos pequenos aqui. A minha tarefa agora, aliás, a nossa tarefa agora é o seguinte: nós já temos a função aqui, ó, ler botões, tá? O que acontece com esse ler botões? Quando a gente aperta um botãozinho aqui, ele pisca o LED correspondente que a gente colocou, certo? Só que agora a gente vai adicionar um pouquinho mais de complexidade. Ao invés de ele só piscar o determinado LED, a gente vai falar que esse LED que ele piscou, seja o LED vermelho, né, ou o LED azul, etc., vai ser colocado no nosso array de respostas. Então, para isso, a gente vai lá criar um outro array, tudo bem? Vou chamar aqui de int respostas, que é a resposta do meu usuário. Vou colocar a resposta, tá? Não faz sentido o nosso array de respostas ser maior ou menor que o da sequência, né? Eles têm que ser iguais, tudo bem? Então cria aqui um array de resposta. E agora, para cada clique aqui no botão que o usuário dá, né, que a gente está lendo aqui, ele clicou no vermelho, o que, que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que inserir esse valor lá no meu array de respostas, tá? E aí você deve estar falando, ah, mas isso é muito simples, né? Isso é muito simples. A gente vai colocar aqui, por exemplo, respostas na posição alguma coisa vai ser igual ao LED vermelho, certo? Certo. E a pergunta que fica é, qual posição que é essa? Tá? Então, pode ser a resposta na posição nível, por exemplo? E a gente vai começar a pensar aqui, tá? Se o usuário ele está no nível 5 e ele vai lá e digita o vermelho aqui, ele vai colocar lá no array na posição 5. Vai ser esse aqui. Teria que ser na posição 0, tudo bem? Então, na primeira, imaginem vocês aqui, esse aqui é o array de sequência, certo? E esse aqui é o array de respostas. Se eu utilizar da mesma forma que eu estava utilizando lá para minha sequência, então eu vou colocar aqui, ó, respostas na posição nível igual a LED vermelho, beleza. Então, primeiro aqui valendo 0, foi sorteado lá o 13, certo? Sorteou 13.
Aqui, tá no nosso jogar, certo? Então, posição 0, sorteou 13, nível mais mais. O que vai acontecer depois? Meu usuário ele vai apertar o botão vermelho, por exemplo, né? Ou qualquer um que ele escolheu. O que vai acontecer? O meu nível ele já está na posição 1, então a resposta dele vai ficar aqui. Quando dispara de novo o método aleatório aqui, ele vai lá e gera mais um número aleatório, 12. Então, o nosso nível aqui já foi para nível mais mais. Se eu utilizar o mesmo nível, ele vai sempre na posição subsequente, tá? O que a gente tem que fazer então, pessoal? Ah, professor, mas é só colocar então nível menos 1, né? Que ele sempre vai registrar no lugar da nossa sequência, né? Só que uma posição anterior. Beleza, pessoal. Faria sentido isso, tá? Funcionaria para a gente registrar. Só que o problema disso é que a gente pode, em algum momento, precisar utilizar a nossa variável nível para controlar algum fluxo lá dentro da sequência, tudo bem? E a gente acabar alterando o valor dela e a gente acabar perdendo a referência aqui nesse outro array, tá? Então, o que a gente pode fazer, tá? Quando a gente trabalha com array, pessoal, é muito natural a gente ter uma variável de controle, tudo bem? Ou variável iteradora, tá? Lá no for, por exemplo, a gente tem o i, né? Então, para a gente passar de uma fase para outra, a gente vai acrescentando o i, certo? Na nossa sequência aqui, a gente tem o nível, né? Então, o nível ele controla aqui a nossa sequência, tudo bem? Para a nossa resposta, então, é interessante que a gente crie um index, né? Sei lá, index R de resposta, para ele controlar somente as respostas os índices dessa minha lista então de respostas, tudo bem? Então a gente deixa um nível, né? Essa variável nível controlando a nossa sequência, tudo bem? Sempre que a gente precisar, a gente está falando de sequência, a gente sabe que quem controla isso aqui é o nível, né? Esse seria o nosso index aqui da sequência, né? Nosso index S. E a gente vai saber que o nosso index R aqui seria o semelhante ao nível da outra array, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vou definir ele aqui em cima. Int, que é o número inteiro, tá? Vou chamar de index, vai ser index R mesmo, de resposta, tá? Vou inicializar ele como 0, tudo bem? E aqui vai ser a questão, né? Então, vamos lá. Toda vez que o nosso índice for... Toda vez que a gente registrar uma resposta, a gente vai registrar a resposta na posição índice R, certo? Então, nossa resposta... Aqui coloquei resposta, né? Nosso array que chama resposta, na posição índice R, vai ser igual ao LED vermelho, tudo bem? E o que vai acontecer é o mesmo para todos, tudo bem? A questão toda aqui é o seguinte: depois que a gente armazena uma resposta, a gente precisa avançar a posição do array, tudo bem? Por quê? Porque a gente colocou aqui, armazenou a resposta aqui na posição 0, né? Porque o nosso índice R vale 0. Armazenou 12. Quando eu clicar de novo, ele ainda está 0. Então, se eu for armazenar outra resposta, ele vai sobrescrever esse meu índice, tá? Não é isso que eu quero. Então, eu quero que ele armazene e já fica preparado para a próxima resposta. Aí ele armazena e vai para o próximo, tá? Para isso, a gente precisa aumentar um índice nele. Então, toda vez que a gente coloca aqui nossa resposta, a gente coloca aqui índice R mais, tudo bem? Então, se apertou o botão vermelho, ele vai registrar vermelho lá no índice da resposta onde está parado e vai aumentar o índice para o próximo, tá? E isso vai acontecer para todos, beleza? Vou colocar aqui. LED. Então apertou o botão azul, ele vai registrar o LED azul e vai seguir. E assim sucessivamente, tá? Então, registrou o LED amarelo. Quando clicar no botão verde, ele vai piscar o botão verde, vai armazenar o verde e vai para o próximo, tudo bem? Então, vamos fazer esse teste, tá, pessoal? O que eu vou fazer aqui, só para a gente testar, cada vez que ele passar, cada vez que a gente clicar aqui no botão,
Isso aqui é só para teste, tudo bem? Eu vou printar aqui no meu monitor serial, a posição do meu índice R e o valor que tem para cada clique que eu dou, tudo bem? Então, vou fazer isso. Vou colocar aqui um serial.print ln. Eu vou falar o seguinte: posição ou índice, né? Tanto faz. Índice. Vou falar qual índice que é. E é até legal que eu vou explicar uma coisinha aqui para vocês, tá? Vamos lá, serial. E aqui eu vou colocar o meu índice R, tudo bem? Índice R, índice R, índice R, tá? Vocês vão ver como que vai funcionar isso aqui, tudo bem? Vou iniciar aqui a minha simulação. Índice R. Ah, eu chamei ela de index R, né? Agora eu vou chamar de índice R mesmo, tá, pessoal? Beleza. Se eu clicar no vermelho, ele colocou índice 1. Ah, faltou só eu falei o índice, mas não falei o valor, né? Maravilha. Índice e o valor, que é o resposta. Ah, no caso que ela é de vermelho mesmo, né? Vai, só para não mudar, resposta no índice R. Pronto. Então vou colocar aqui o mesmo, tá? Resposta do índice R, resposta do índice R. Poderia até colocar um tracejadinho embaixo, né? Mas enfim. Vou iniciar a simulação. Vou clicar aqui no vermelho. Valor 0. Uai, não está armazenando, hein, pessoal? Vamos lá. Resposta na posição índice R recebe LED verde. Ah, porque eu entendi. Olha só que interessante, né? Eu estou armazenando aqui, mas como eu pulei uma posição, né? Eu já não tenho nada na posição seguinte, né? Então, parabéns, Alexandre. Vamos lá. Então, isso aqui é só uma gambiarra, tá, pessoal? Só para vocês verem. Vou colocar então índice R-1 aqui, tudo bem? Só para a gente ver. Eu poderia fazer isso antes da atribuição, antes desse índice R++, tá? Ver como que faz diferença a ordem aqui das coisas, tá? Eu tô dizendo o seguinte: como eu tô fazendo o índice R++ aqui eu já tô com o meu índice pulado, né? Então, se eu não quisesse fazer esse índice R-1, eu teria que mover isso aqui, ó, para essa linha aqui de cima, tá? Então, depois que eu faço isso, eu mudo o índice R, tudo bem? Daria certo também, tá, pessoal? Vamos deixar assim. Vou clicar aqui no vermelho. Então, beleza, ó. O índice 1. Ah, na verdade também já tá com o índice pulado, né? E aqui esse -1 também. Ah, quer saber? Vamos fazer o certo, né, pessoal? Esse negócio de gambiarra começa errado e termina errado, né? Vamos colocar... Era só passar isso aqui para antes do índice R++, tá? Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Teimosia é uma bênção, né? Então, eu vou printar e só depois que eu printar que eu vou aumentar o meu índice, tudo bem? Senão, vamos lá. Inicializar minha simulação, vermelho. Lá, índice 0, primeira posição, tem o valor 13, certo? Vou apertar agora o amarelo. Repare que o índice aumentou, né, por conta do nosso índice mais. Ele foi lá aqui no 1 e colocou 11. Vou apertar o verde agora. Ele foi lá, índice 2 agora, e botou o valor 10, tá? E aí vocês podem estar falando, né? Nossa, professor, mas esse negócio fica tudo um embaixo do outro, né? Embora que tá simples aqui os dados, né? Como que a gente poderia colocar esse valor aqui na frente, tudo bem?
Isso acontece, pessoal, por conta do método de escrita que a gente está utilizando, tá? Quando a gente usa o nosso print ln, ele escreve e pula uma linha, tudo bem? Se você quiser escrever e continuar na mesma linha, a gente só tem o print também. Ele vai escrevendo um na frente do outro, tá? Vou parar com a simulação. Então, serial.print, aí ele vai escrever índice, vai continuar a mesma linha. E aí o de baixo eu posso deixar com ln, tá? Por quê? Porque ele vai escrever o valor na frente e aí vai pular uma linha, tudo bem? Então, vou fazer isso aqui para os demais. Print. Print. E print, tudo bem? Então, vou inicializar aqui, novamente. Parem agora que eu tenho aqui, ó. Índice 0. Ah, o do valor também, né? Valor print. Esqueci de tirar o valor. Print. Print. E print. Olha lá. Índice 0. Valor 12. Verde. Índice 1. Valor 10. Vermelho. Índice 2. Valor 13. Beleza, pessoal? Então, dessa forma aqui, a gente está clicando nos botões e a gente já está conseguindo registrar a resposta e já preenchendo aqui no nosso vetor de respostas, tudo bem? Então, por enquanto ainda está tudo muito separado, certo? Então, a gente já consegue, através desse botãozinho aqui, gerar a nossa sequência para o nosso usuário resolver, né? A gente já está armazenando isso lá. A gente, agora nessa aula, a gente já aprendeu a ler o botão e muito mais do que só capturar, a gente já está armazenando no array de respostas. A gente acabou colocando esses prints aqui para provar que de fato isso está acontecendo, tudo bem? Então esses prints aqui não resolvem nada, tá? A gente vai até remover eles aqui para não ficar tão sujo. Mas como teste, né, para a gente ver se realmente o que está acontecendo, é sempre importante a gente colocar os prints, tudo bem? Para a gente ver, tá? E a questão toda que fica é o seguinte: agora eu preciso comparar os dois, né? Então, se a sequência definida, né, que tem lá os LEDs lá, for igual do que a sequência que o usuário informou apertando o botão, ele acertou e avança de fase, né? Se não, ele errou e a gente vai fazer ele voltar para o início, beleza? Então, antes da gente se despedir aqui para a próxima aula, eu vou retirar aqui já esses seriais aqui, tudo bem? Esses prints a gente já os utilizou. Vou tirar aqui. Esse aqui também. E esse aqui também. Então, beleza, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.